Olá, povo de Deus, sejam muito bem-vindos. Momento Devocional MK está no ar. Eu sou Marcos Sobral e estou aqui para trazer uma palavra para o teu coração. Eu queria dividir contigo uma palavra que eu tenho meditado há alguns dias sobre a figueira, que está lá na Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 12, e eu queria compartilhar com você. Diz assim: a figueira sem frutos. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Eu queria compartilhar um pedacinho daquilo que Deus tem trazido ao meu coração. Para você que está aí nesse canal, você ainda que não é inscrito, me ajude inscrevendo no canal, compartilhando e comentando sobre este vídeo. O que é interessante falar é que Jesus ele se depara com uma figueira depois de um período no qual a Bíblia fala que ele teve fome. Ele devia ter ido pregar com seus discípulos, ele fez uma viagem, e quando ele chega, naquela cidade, ele se depara com uma figueira, e a Bíblia diz que a figueira tinha folhas viçosas, bonitas, que de longe ele poderia ver e identificar que naquela figueira, por causa das folhas, com certeza deveria ter frutos. E o que é interessante é que a Bíblia diz que quando Jesus chega diante da figueira e procura frutos nela, ele não encontra fruto algum. Esse é o cerne da questão. O cerne da questão não é a figueira, olha o galo cantando, a figueira não ter frutos. O problema é a figueira ter folhas aparentando ter frutos, e a Bíblia diz que não era tempo de frutos, porém as folhas apontavam que tinha frutos. Em primeiro lugar, eu queria falar para você, não é pecado não ter frutos, porque a Bíblia fala que a figueira não tinha tempo de ter frutos. É pecado demonstrar que você tem frutos, mas na verdade você não tem. Ou seja, é pecado você viver de aparências. É você viver de aparências. Então isso é o pecado que mostra na Bíblia. E desagradou Jesus. Muitas pessoas têm demonstrado que tem frutos, mas não tem. Muitas pessoas têm vivido de uma forma aparente, de aparências, Hoje vivemos um mundo das redes sociais e fake news. Então muitos demonstram que tem frutos, mas não tem. Se você está vivendo dessa forma, é momento de você recalcular a sua vida, recalcular a tua rota e voltar para a origem, que é Deus. Não é pecado não ter frutos. É pecado demonstrar que tem frutos e não tê-los. Em segundo lugar, eu queria te dizer uma coisa. Nós não podemos viver de aparências. Por quê? Porque, como eu falei agora há pouco, você acaba frustrando Deus. Mas como assim eu frustro Deus? Jesus se frustrou com aquela figueira, porque ela aparentou ter frutos. Muitas pessoas têm frustrado a Jesus em seu ministério, na sua vida, no convívio familiar, no trabalho, entre amigos, enfim, em várias áreas da vida, você pode frustrar a Deus, você pode frustrar a Jesus, porque vivemos uma vida de aparência. Tiramos fotos no Instagram bem bonitas, colocamos no Facebook, nós temos as nossas melhores fotos, nós postamos nosso melhor ângulo, mas como está a nossa alma, Você deve estar se pensando, mas o que isso tem a ver? Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque aquela figueira demonstrou ser aquilo que ela não era. Ela, através das folhas, demonstrou ter frutos. E Jesus tinha a necessidade, ele tinha fome, diz a palavra aqui, Marcos 11, 12. Jesus teve fome. E a Bíblia diz, Jesus falou que a fome dele, a comida dele era fazer a vontade do Pai que enviou ele. Será que nós estamos saciando essa fome de Cristo? Evangelizado como deveria, falado da palavra de Deus como deveria, pregado o evangelho como deveria, ajudar as pessoas como deveria, amar as pessoas como deveria? Isso é realmente fazer a obra de Deus. Então, para que fique diante dessas palavras uma revelação, não é pecado não ter frutos, porque
a Bíblia diz que não era tempo de frutos. Porém, se você demonstra algo que é, mas não é, isso é pecado. Pare de enganar a você mesmo. Pare de enganar, porque Deus ninguém engana, a gente engana nós, na nossa essência. Nós achamos que estamos, felizes. Pergunta a pessoa, tá tudo bem? Ela fala, tá tudo bem, mas não está tudo bem. Às vezes a alma está dilacerada, a alma está ferida, está com uma amargura, às vezes está ferido e fala que está tudo bem. Pare de falar que está tudo bem. Não está tudo bem. Eu preciso de ajuda. Ore comigo, ore por mim, meu irmão. Jejue por mim, me ajude em oração. Por que nós temos esse orgulho de falar que está tudo bem e não está tudo bem? Pare de ser figueira sem frutos. Comece a dar frutos a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Que fique essa mensagem para o teu coração. E eu queria deixar bem claro que é difícil, é ruim viver uma vida de aparências. Nós podemos ver lá em Gênesis o quê? Que uma pessoa chamada Adão, que foi o primeiro homem da Bíblia, após o seu pecado e sua queda, o que Adão falou? Ele começou a dar desculpas para Deus, a primeira coisa. E Deus chamou ele naquele encontro, porque Deus nunca falta ao encontro. A Bíblia fala que sempre no crepúsculo da tarde, ao final da tarde do dia, Deus sempre aparecia para Adão. E o que acontecia? Adão se escondeu de Deus por causa do seu pecado. A Bíblia fala que Adão colocou folhas de figueiras. Olha a figueira aparecendo de novo aí. Folhas de figueira para tampar a sua nudez. Está na hora da gente aparecer diante de Deus com sinceridade. Amém? Deus, ele não ama os religiosos. Deus ama os sinceros de coração. Ei, apareça diante de Deus sem folhas. Apareça diante de Deus sem folhas de figueira para que cubra a tua nudez. Nós precisamos nos despir diante do nosso Senhor. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos ser sinceros com Deus. Amém? Pare de colocar folhas de figueira para tapar a tua nudez diante de Deus. Está no momento da gente fazer isso, irmão. Pare de enganar você mesmo. Deus ninguém engana. Amém? Desculpe pela palavra um pouco dura, mas é momento da gente tirar as folhas. Está no momento de nós nos relacionarmos com Deus com toda a sinceridade, ainda que apareça a minha nudez, que as folhas de figueira sejam tiradas das nossas vidas hoje, amém? E que essa palavra fique no teu coração. Seja sincero com Deus. Se você não tem frutos hoje, não se entristeça, se alegre com o fruto dos outros, porque o teu dia vai chegar e você dará muitos frutos. Deus te abençoe. Um grande abraço.